Shalom, shalom, Baruch Hashem. Vamos dar início. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre Hashgacha Pratit. Eu estou usando o livro Hashem Rofecha, do Rav Shalom Arush, e nesse livro, a primeira parte dele, fala de maneira muito clara sobre a questão da Hashgacha Pratit. É muito importante, gente, entender algo. Isso é o conceito fundamental da fé, essencialmente monoteísta. Quando a gente fala de fé monoteísta, tem alguns conceitos que são fundamentais. Primeiro, o conceito de que Akadosh Baruch Hu, ele é ele é indivisível. O conceito que nós não precisamos de intermediários, que nós podemos nos conectar diretamente com Hashem. O conceito que existem ordens mitzvot, e esse é o caminho de se aproximar de Hashem. O caminho para se aproximar de Akadosh Baruch Hu, dentro da fé genuinamente monoteísta, que foi dada pelo próprio Criador através de Moshe no Monte Sinai, é que o caminho para nos aproximar dele é o caminho das mitzvot. Quando a gente fala o caminho das mitzvot, é o caminho de obedecer à vontade dele, que se manifesta em ações. Por que ações? Porque nós estamos no mundo da ação, no mundo de Asiá. Então, a aproximação do Criador não se dá apenas pelo pensamento, pelas ideias, pelas emoções. Não. É essencialmente pelas ações que agregam, obviamente, o pensamento, a emoção, o sentimento, mas a ação tem que existir. Isso é a mitzvah. Mitzvah é traduzido como mandamento, mas o sentido é uma ordem, uma instrução do Criador de como devemos nos aproximar dele. A palavra, na verdade, instrução, mitzvah é mais ordem. Instrução é a palavra Torá. Torá, o sentido é instrução. A Torá nos instrui como devemos nos aproximar de Akadosh Baruch Hu. Então, mitzvot é a base. Se alguém chegar para você para ensinar sobre algo relacionado ao judaísmo e não enfatizar a questão da mitzvah, não ouça, não escute, se afaste. Porque sem mitzvah não existe a base essencial que é ensinada na Torá. Então, se alguém não ensina a questão da mitzvah como base, está tudo errado. Está tudo errado. Então, a mitzvah é a base para tudo, é a ordem do Criador, é o caminho para se aproximar dele. A gente leu na última vez uma introdução, e existe um ponto aqui que é muito importante entender. Diz assim: Vedá, e saiba, Hashgacha Shel Boré, que é a supervisão do Criador, Hitamid, Ach Verak Letová, Anitzchit Shel Kol Echad Ve'echad. Ou seja, a supervisão do Criador é sempre para o bem eterno de cada pessoa. Bishvil lechaven oto el ayud, para encaminhar essa pessoa para o propósito fundamental da vida dele, para que ele possa encontrar esse propósito. El ma'ala ve'el atachlit atová ve'anitzchit Bishvilahu Nivra, para o objetivo
né, e a elevação eterna pela qual essa pessoa foi criada. Então, o Criador, ele não está só estabelecendo a justiça, ou seja, a pessoa fez isso, então tem que ser corrigida nisso, ela sujou, ela precisa limpar. Não é só uma questão de exercer uma justiça, existe um objetivo, e o objetivo é para o bem, é para que a pessoa encontre o caminho de aproximação dele do Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele criou o mundo não só para governar, ele governa obviamente tudo, porque todo mundo é limitado e ele é ilimitado, mas ele criou para que as pessoas venham receber uma dádiva, o bem que ele quer doar. Então os sábios nos ensinam que o objetivo da criação é que o Criador, ele quer doar, ele quer dar dádivas. Ele precisa de algo? Não, ele é pleno. Quando a gente tem o desejo de agradar a Hashem, isso é bom, claro, porque nós estamos aprendendo também a doar. Embora Hashem não precise de nada, ele é pleno, mas quando nós temos o desejo não só de receber, mas também de doar, nós nos aproximamos dele, nos colocamos numa posição que podemos receber as dádivas dele. Porém, para alcançar esse objetivo, a Kadosh Baruch Hu criou uma configuração onde nós temos que nos esforçar, buscar, progredir, não desistir e alcançar isso. Por mais esforço que a gente coloque, quanto mais esforço que a gente coloque, melhor e vontade. O que nós vamos receber é muito maior do que o nosso mérito, mas é importante que haja o mérito. Não existe o que se chama o pão da vergonha. Todo mundo ouviu muito isso na religião do falso Messias, tudo de graça e tal. Isso é chamado pão da vergonha, não é um caminho que está na Torá, esse caminho do pão da vergonha é um caminho de ilusão. Caminho errado não vai levar a lugar nenhum. Só na cabeça das pessoas é que elas acham que vão para algum lugar. Então, o pão da vergonha não leva a lugar nenhum. A Kadosh Baruch Hu, ele permitiu que exista a configuração do bem e do mal, para que as pessoas possam lutar e escolher. Ele vai coordenando todas as coisas, supervisionando a vida de cada pessoa individualmente, para que, através do que acontece na vida dessa pessoa, ela possa despertar. Todos despertam? Não. Foi dado também para Kadosh Baruch Hu uma escolha. A pessoa, ela tem que escolher, ela tem que decidir. Ok? Aí ele continua dizendo, Velachen, e assim, Kol prat o prat Bechayei Adam, todo detalhe na vida do homem. Belo yotze minaklal, sem nenhuma exceção. Akol beashgacha pratit, meduyeket, beli shum taut uvli mikre. Tudo existe uma supervisão particular, específica, precisa, sem nenhum erro e sem nenhum acidente. Mesmo aquilo que a gente parece para nós um acidente, nada acontece por acaso. Tudo está no controle do Criador. Lefimah she yodea boré, sheoto adam tzarich, bishvil sheyagia letachlito, a fim de que aquilo que a Kadosh Baruch Hu, ele sabe que aquela pessoa especificamente precisa a fim de ela alcançar o objetivo. Fala assim, uma maneira simples, né? A pessoa, digamos, ela pede, um exemplo bem simples, só para a gente entender um pouco isso. A pessoa pede para Hashem ajudar ela, para que ela possa ser bem-sucedida nos seus trabalhos, ela está se dedicando à reza,
se dedicando, né, ao estudo, enfim, e de repente essa pessoa começa a progredir, mas ela levanta os olhos dela para as coisas materiais, ela começa a buscar nas coisas materiais o ânimo, a alegria dela, ela passa, né, esquece, né, a reza que ela fazia, o tempo que ela lia, aí de repente acontece um prejuízo, ela fala, mas por que está acontecendo isso comigo? Um exemplo, né? Eu estou ajudando, ela até continuava ajudando, mas aconteceu aquilo ali, por quê? Para despertar ela, que ela está colocando os olhos em algo que não é uma fonte genuína de felicidade eterna para ela. Então, Hashem, ele promete, se uma pessoa guarda as ordens dele, as mitzvot, ele promete bênçãos nesse mundo também. Mas não devemos olhar para as coisas desse mundo com um olhar errado. Quando a pessoa dá um valor exagerado às coisas materiais, muita ambição, um olhar assim, muito, isso aí, isso é errado. Por quê? Porque quando a pessoa tem essa visão, ela está colocando nas coisas materiais uma expectativa que não é boa, uma expectativa errada, uma expectativa que aquilo vai trazer uma felicidade mais do que aquilo pode dar para ela. O que vai trazer a nossa felicidade é a nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu e o serviço a ele, cumprindo as mitzvot que ele ordenou. Para um judeu, 603 mitzvot, para o Ben Noah, 7 mitzvot. Assim nós vamos nos conectar com a Kadosh Baruch Hu. Nós vamos estar em contato com ele. Nós vamos estar rezando, estudando e se conectando a ele. Agora, a Ashgaha Pratit traz 2 conceitos fundamentais. Nada é por acaso, tá, gente? Mesmo que a gente não entenda, tudo tem um motivo. E o Criador, ele está supervisionando tudo para o bem. Obviamente, se uma pessoa toma decisões erradas constantemente, ela vai se afastar, mas em razão das decisões que ela está tomando, que são decisões erradas. Agora, o Criador, ele cria uma configuração para que as pessoas se aproximem dele, para que as pessoas possam conhecê-lo. E terminando aqui essa parte, diz: Ma retsono shel boré mimecha. Qual é a vontade do Criador para você? Shelema'aseh zo atachlit shelcha, né? E isso, de fato, é o propósito dele. Aboré bara otcha rak bishvil shetakir. Só uma correção. De fato, esse é o seu. De fato, qual é o seu propósito? A tradução mais correta é essa, né? Qual é o propósito, né? Qual é o seu propósito, né? Aí ele diz: Aboré bara otcha rak bishvil shetakir oto usheteda oto itbarach. Então ele criou você para que você o conheça e entenda, né, o propósito dele, a vontade dele. Então ele criou o ser humano para que o ser humano possa conhecê-lo e receber as dádivas eternas que ele quer conceder. Para isso, como eu falei para vocês, isso não é conquistado com pão da vergonha. Isso, o caminho que foi estabelecido pelo Criador são as mitzvot. Não é só filosofia, pensamento, boas ideias, elevação mental, visão. Não. É ação. A gente está no mundo da ação. Você sabe qual é a mitzvah e você age. Aí você agrega kavaná, intenção, pensamento, marchavá, né?
o argachá, o sentimento, a emoção, né, e o sentimento espiritual, você vai agregando, mas a ação tem que estar presente. E a mitzvah é uma ordem, você tem que fazer. Quando você estuda quais são as ordens do Criador e você se dirige para fazer isso, então as coisas vão sendo agregadas. E também bênçãos nesse mundo, tá? A promessa do Criador, além do mundo vindouro, são bênçãos nesse mundo. Agora, quando se recebe bênçãos nesse mundo, não ficar com um olhar ruim, ambição, né? Aquela coisa de olhar as coisas materiais de uma maneira muito... achando que aquilo vai dar tudo para você, dar muita atenção a isso, colocar muita esperança nisso, uma coisa muito apegada ao dinheiro. Isso é uma coisa ruim, porque na verdade é um desvio. A pessoa está colocando nas coisas materiais uma atenção mais do que devida. Então você tem que saber equilibrar a sua atenção com relação às coisas. Mesmo as bênçãos que a Kadosh Baruch Hu dá para você, não é maior do que a proximidade dele. Essa é a maior brachá, a maior bênção. Muito bem, gente, agora abro para